Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem e do Transformando Vidas aqui no sul da Flórida. Hoje nós vamos trazer o tema Mente Saudável, Corpo Saudável. Então não saia daí, eu volto logo. Até já. Voltamos ao programa Saúde Mental. Eu quero agradecer a sua participação e antes de nós começarmos o nosso tema muito importante, mente saudável, corpo saudável. Eu gostaria de pedir para você para dar um like, fazer comentários, se você tiver algum tema que você gostaria que fosse abordado aqui no programa, né? Pode colaborar, anote, compartilhe. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir esses conteúdos, muitas pessoas precisam ser despertadas para que elas possam conquistar o melhor da vida delas. E nós estamos também na Rádio 1400 AM, toda segunda-feira, da 1h15 às 2 horas. E aqui na TV Flórida, toda sexta-feira, às 6h30, nós estamos com um novo programa sobre saúde mental. E você é sempre bem-vindo. Bom, vamos lá. Vamos ao tema mente saudável e corpo saudável. Então, isso é uma verdade, tá? A pessoa que tem uma mente saudável, a chance dela ter o seu corpo saudável é quase 100%. Não vou dizer 100, mas essa pessoa vai poder viver saúde, tanto no corpo, na mente, também na alma. Bom, eu gostaria de dizer para você que é muito importante nós darmos mais atenção à nossa mente. Muitas vezes estamos preocupados com o exercício físico, né, que vai melhorar o nosso corpo, vai dar uma energia, ou preocupados com a nossa alimentação. Tudo isso é importante sim, tanto o exercício físico quanto uma boa alimentação também favorece para que a gente possa ter uma mente saudável, porque os alimentos, muitos dos alimentos, eles têm proteínas, eles têm substâncias, sais minerais que vão nos dar energia, vitalidade, saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Assim também como o exercício físico, não somente o benefício é para ter um corpo sarado, mas também para aliviar do estresse, para que nós possamos ter mais disposição, para que as nossas células do nosso cérebro possam ser regeneradas. E então é muito importante dar importância a essas áreas. Mas a saúde mental, nós muitas vezes temos deixado de lado. Por que dar importância à nossa mente, quando falamos que mente saudável é corpo saudável? Porque é na mente que fica registrado todos os acontecimentos da nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, todas as experiências positivas, negativas, vai sendo registrado na nossa memória. E esses registros, eles nunca são apagados, eles ficam ali. Dependendo do estilo de vida que cada um teve ou está tendo, esses registros, né, se tornam negativos e vão trazer problemas, tanto mental quanto físico. Quem de nós, né, não queremos ser felizes? Todos nós desejamos ser felizes, todos nós desejamos conquistar, todos nós desejamos prosperar na vida, ter uma boa família, queremos o melhor, não é verdade? Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm usufruído desses benefícios, porque nós vamos explicar hoje, por causa da sua mente. Então, quando a nossa mente não é saudável, não está saudável, compromete toda a nossa dinâmica, compromete
o nosso raciocínio, compromete a nós a conquistarmos na vida. Então, a nossa mente pode nos levar a altos níveis, a conquistar coisas grandes, a nos trazer felicidade, mas a nossa mente também pode ser uma barreira para que a gente venha conquistar as nossas metas e os nossos desejos e os nossos sonhos. Mas aí você pode me perguntar: "Poxa, mas como é isso? É possível, né, para quem está talvez ou doente ou com a sua mente comprometida, reverter esse quadro?" Eu digo para você sim, é muito fácil, não é complicado. Só que exige praticamente 2 requisitos, os 2 requisitos principais. É você reconhecer que algo na sua vida não está indo bem. E o segundo ponto é você tomar uma atitude de querer mudar. Então, se você tem olhado para a sua vida, tem percebido que emocionalmente você não anda bem, você anda muito mais triste do que feliz, você anda muito tempo descontente, as coisas na sua vida não caminham, não prosperam, os seus relacionamentos são nem sempre muito fáceis, familiares, você tem dificuldade de se relacionar. Então, é para você. E preste bem atenção, porque mais para o final nós vamos trazer dicas que, se você seguir, você vai conseguir ver mudança na sua vida. A nossa mente, eu diria que ela é como um motor de um carro. Para o carro se movimentar, claro, ele precisa de muitas coisas, mas sem motor, o carro não se movimenta. E se nós não colocarmos óleo nele, ele também não se movimenta. E se nós colocarmos outro produto que não seja óleo, ele vai fundir o motor, ele não vai andar. E se nós colocarmos também um óleo ruim, esse óleo ruim vai danificar as outras peças desse carro. Esse carro, o motor pode fundir, pode quebrar, e isso vai trazer muitos prejuízos para o dono do carro. Assim também, nós podemos dizer que a nossa mente, que é o nosso cérebro, ele comanda todos os movimentos do nosso corpo. Então, se hoje nós enxergamos, falamos, sentimos, ouvimos, andamos, pensamos, o nosso cérebro, em cada parte dele, ele tem uma função, uma finalidade. E para que esse cérebro funcione adequadamente, saudavelmente, ele precisa de alimento. E qual é o alimento que o cérebro precisa? O alimento bom. São os pensamentos, pensamentos positivos, os pensamentos de esperança, os pensamentos de gratidão. É quando nós passamos por experiências ruins, traumáticas, e nós resolvemos, nós solucionamos aqueles problemas, e aí nós não jogamos para dentro desse motor uma comida ruim, que são o quê? Os ressentimentos, que são as mágoas, que são as tristezas. Então, esses sentimentos de angústia, de raiva, de tristeza, todos nós sentimos. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Não existe uma pessoa que seja privilegiada que nunca tenha passado e que nunca vai passar por esses sentimentos. Então, o segredo de ter uma mente saudável é, primeiramente, nós reconhecermos que durante toda a nossa vida, né, talvez algumas pessoas, talvez seja o seu caso, tenha tido talvez muitos traumas, muitos ressentimentos, não conseguiu lidar com as perdas na sua vida, com os nãos na vida. Mas é possível, né, administrar mesmo as perdas. É possível administrar as emoções quando nós nos deparamos com humilhações, com repressões, com situações que nos causa humilhação.
Então, quando nós conseguimos, administrar essas emoções que são geradas por essas atitudes malignas, que tendem a vir a nos destruir, o que que acontece? Nós estamos evitando que esses sentimentos que vieram de uma situação ruim entre no nosso motor, no nosso cérebro. E aí, quando nós vamos depositando só sentimentos bons, sentimentos de esperança, quando nós nos deparamos com uma situação de dificuldade e conseguimos não somente olhar que a situação é ruim, mas conseguimos olhar e ver alternativas, que saídas, conseguimos ver o lado bom, tudo isso vai fazendo com que, o alimento ruim não entre dentro do nosso coração. Então, quando nós deixamos que a tristeza, que a mágoa, que os ressentimentos, que as dores, fiquem, tendo moradia dentro da nossa mente e do nosso coração, por um longo tempo, esses sentimentos que são negativos, eles vão adoecer o nosso corpo e a nossa mente, que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Todas as vezes que uma pessoa, ela passa por um sofrimento, né, emocional, que ela não consegue lidar com as suas emoções negativas, ali gera um sofrimento, e desse sofrimento é desencadeado doenças. Tem várias doenças, que um outro programa eu vou trazer para vocês, que estão relacionados a alguns sentimentos. Por exemplo, hoje eu vou citar um. Muitas pessoas que têm problema nos rins, a probabilidade dessa doença ter sido desenvolvida é para aquelas pessoas que guardam ressentimentos, que guardam mágoas, dores, que tiveram alguma contrariedade com alguém e essa situação não foi resolvida. Então esse sentimento guardado, essa discórdia pode desencadear na vida de uma pessoa uma doença dos rins. E o câncer, muitos médicos dizem hoje que a causa do câncer é sim de um problema emocional. Então, um outro programa nós vamos trazer com mais detalhes sobre esse assunto. Então, o que que acontece quando nós não resolvemos, quando nós não aprendemos a administrar os sentimentos negativos? A nossa mente adoece e o nosso corpo também adoece. Então, o nosso corpo está totalmente conectado com a nossa mente. Se o nosso corpo adoece, a tendência é da mente adoecer e vice-versa. Então, nós precisamos entender que nós precisamos manter o nosso motor limpo, com óleo limpo, de excelente qualidade, e todos os sentimentos que tentarem entrar no nosso coração e fazer moradia, nós não podemos permitir. Por mais que você tenha razão, por mais que aquela situação leve você a entender que você foi prejudicado ou prejudicada, que você tem todos os motivos do mundo para ter aquele sentimento, que aquela pessoa não deveria ter feito aquilo com você. Tudo bem, você pode estar certo, mas quando você não resolve essa situação, quando você não passa uma borracha, uma régua e não toma uma posição de dizer, ok, a pessoa me magoou, a pessoa me contrariou, a pessoa me humilhou, mas eu não vou guardar dentro do meu coração esses sentimentos, porque esses sentimentos vai me aprisionar, vai me acorrentar e vai desencadear doenças no futuro. Hã, então nós precisamos aprender, de uma vez por outra, a administrar as nossas emoções. É possível administrar? Sim, é possível administrar e é possível também, através de algumas atitudes, de alguns posicionamentos diferentes na nossa vida, colaborar também para a nossa saúde mental.
Bom, voltando um pouquinho à questão das consequências. Essas podem vir muitas doenças para aquelas pessoas que costumam ou que têm algum ressentimento guardado, alguma mágoa guardada dentro do seu coração. Quando nos deparamos com aquelas pessoas que têm uma síndrome de ansiedade, que está numa depressão profunda, tem medos descontrolados, um medo exagerado ou paranoia, aquelas pessoas cismada com qualquer coisa, né, aquele pensamento fixo sobre, é como se fosse um delírio, tem pessoas que chegam até ao delírio. Então, quando nos alimentamos, quando deixamos, esses sentimentos negativos ter moradia na nossa mente, essa mente ela vai adoecer e vai trazer esses transtornos e muitos mais. Por exemplo, a raiva, a depressão, o estresse, a ansiedade, a tristeza e a culpa. Tem pessoas que não se perdoam de ter feito algo, de ter errado na vida. E as dúvidas. Então, cuidado, quando esses sentimentos estiverem num índice muito elevado ou estiver frequentemente fazendo parte da sua vida, isso é um alerta, já vou dizer até vermelho. Você precisa parar, você precisa entender da onde está vindo esses sentimentos negativos e você precisa buscar uma forma de resolver e não deixar que eles tenham moradia dentro da sua mente e do seu coração. Então, nós precisamos mais do que nunca aprender a administrar nossas emoções, administrar nossas frustrações. Entenda, ninguém está isento disso. Você não é a única pessoa. Por mais que venhamos ser inteligentes, sábios, cuidadosos, todos nós estamos sujeitos a esses sentimentos. Então, quando nós aprendemos a fortalecer a nossa mente, quando nós aprendemos a administrar os nossos sentimentos, nós vamos ficar fortes emocionalmente. Por quando estamos fortes emocionalmente, pode vir situações inesperadas que no primeiro momento até nos abala, pode nos deixar triste, mas não vai ser suficiente para poder nos desestruturar. Por quê? Porque nós vamos estar preparados, nós vamos ter ferramentas, nós vamos ter palavras, pensamentos, um olhar que vai desarmar aquele sentimento que vai com certeza tentar entrar no nosso coração. Eh, quais são os fatores, os principais fatores que desencadeiam esses sentimentos negativos na vida de uma pessoa? Normalmente, são os problemas financeiros. Quando a pessoa se depara com problemas financeiros, ele tende a entrar num nível de tristeza, e aí entra dia, sai dia, aí ele começa a pensar que aquela situação vai ser difícil, que ele não vê saída, então aquilo vai entristecendo, vai angustiando, e se essa angústia, se essa tristeza permanecer por muito tempo, ela pode sim desencadear transtornos emocionais e doenças físicas também. Um outro fator é o luto. O luto é algo que nós vemos com muita frequência, né? Todas as pessoas que perdem uma pessoa querida, uma pessoa amada, principalmente sei lá, uma mãe que perde um filho, ou a esposa perde o marido, o marido uma esposa, filho um pai, uma mãe. Com certeza essa perda, ela traz um nível de dor muito forte. E nós chamamos, né, de um momento de luto. Então, todos nós, quando nos deparamos com a perda de algo muito importante na nossa vida, é normal, é natural nós nos entristecermos, chorarmos, mas chega um determinado momento, é se esperado que esse luto passe
e que a gente continue uma vida normal, mas não carregando aquela dor, aquele ressentimento, aquele questionamento, né? Por que foi? Por que que fizeram isso? E os traumas da infância? Os traumas da infância é uma área muito séria. Muitos adultos hoje, né, têm problemas de transtornos emocionais, têm muitas doenças no corpo, porque guardam dentro de si, guardam na sua memória, né, situações lá da infância que os traumatizaram, que trouxe perdas e que essas pessoas não conseguem superar. Então, traumas da infância é algo que traz muitas consequências negativas na fase do adulto. E a depressão crônica, por exemplo, uma perda de uma pessoa querida pode levar a pessoa a uma profunda tristeza, onde ela pode chegar a uma depressão, como também outros motivos também, né, da depressão crônica. Então é muito importante nós entendermos que essas situações todos nós ou já passamos algumas delas ou muitas situações, mas também pode vir a se repetir. Então o que que eu preciso fazer para que quando eu me deparar com uma situação inesperada de dor, para que eu não venha travar a minha vida, para que eu não venha ter uma mente doente e consequentemente o meu corpo doente. Bom, quando a mente está doente, quando ela fica guardando ressentimentos, tristezas, mágoas, marcas, né, do passado que não foram, curadas, feridas abertas, quais são os principais sintomas físicos? Então, aquelas pessoas que muitas vezes não conseguem entender a origem das suas dores, pode ser dores generalizadas, falta de ar, problemas até respiratórios, mancha na pele, vermelha, roxa ou branca, formigamento, tremores, insônia, desinteresse por atividades rotineiras, a pessoa perde o interesse, né, de fazer suas atividades no dia a dia, falta de concentração, irritabilidade, cansaço, esgotamento profissional, o negativismo e a autocobrança. Então, cuidado quando nos deparamos com uma situação triste ou que nos leva a sentir uma revolta, cuidado com a reclamação. Nós temos que analisar a situação com o coração mais friamente, mas também olhar para a saída, para a solução. Tem pessoas que precisam evitar ficar diariamente, constantemente assistindo, ouvindo situações trágicas, porque infelizmente as mídias sociais, televisão, telefone, na maioria das vezes o que chegam até nós são mais notícias tristes, desastrosas, de que vai nos causar indignação do que as situações boas. Então, no mundo que nós estamos vivendo, nós precisamos aprender a selecionar aquilo que ouvimos e aquilo que vemos. E também, lembrando aqui, eu quero trazer para vocês mais algumas doenças que muitas pessoas têm por ter sido desencadeado por situações emocionais. Veja bem, aqui eu não estou dizendo que todas as pessoas que enfrentam esse tipo de doença é porque foi desencadeado pelas emoções, mas a grande maioria, porque eu já tenho conversado já há um bom tempo com os médicos, com enfermeiros que lidam com doenças crônicas e todos eles têm falado a mesma coisa. Todos aqueles profissionais que acompanham o tratamento de pessoas com doenças crônicas, com esses tipos de doenças, quando eles vão entender um pouco da história da pessoa, a história da pessoa está lá no passado, alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que não foi bem resolvida, que desencadeou aquele problema.
Então, por exemplo, acne também é um problema, alergias também, problemas com pessoas com problemas da libido, queda de cabelo, doenças autoimunes. Semana passada eu estava falando com uma enfermeira que trabalha com pacientes com doenças crônicas. Ela disse para mim: as doenças autoimunes têm fundo emocional. Então, se você tem problema, está enfrentando uma doença autoimune, você busque ajuda. Você precisa trabalhar, entender qual é a raiz talvez desse ressentimento, o que que você está carregando aí dentro de você, para que você possa liberar e você poder viver uma vida plena. E, e aí o que que acontece? Quando a nossa mente adoece, o nosso sistema imunológico, ele também baixa. Então as pessoas que guardam raiva, ressentimentos, situações mal resolvidas do passado, elas estão mais propensas a doenças, porque o seu sistema imunológico está baixo. E agora, bom, nós estamos falando de doenças psicossomáticas. Toda doença que tem a origem nos sentimentos, que através dos sentimentos foi desencadeado aquela doença, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Como tratar essas doenças? Bom, primeiro, é importante que você faça uma autoanálise. Você precisa ter um tempo para você pensar. Volta um pouco à sua história. Busque lembrar de alguma coisa que lá no fundo e de vez em quando, em certas situações, aparece, vem à sua mente como raiva, como uma indignação. Então é muito importante esse esse reconhecimento que algo está preso na sua vida, que algo precisa ser resolvido, algum sentimento você está carregando que não é bom. Então, primeira coisa, você precisa reconhecer. Segunda coisa, é importante você pedir ajuda, porque nem sempre a pessoa que reconhece que tem o problema, ela sozinha nem sempre ela vai conseguir resolver essa questão. Então, os profissionais mais adequados são os médicos ligados à área da saúde, psicólogos, psiquiatras e até um aconselhamento espiritual. A pessoa pode estar ministrando no seu coração, te dando um conselho dentro da palavra de Deus, que tem o poder de renovar, de curar e de transformar. O diagnóstico, não faça o diagnóstico somente pelo achismo. Ou não ache que não enquadre uma pessoa numa doença porque você ouviu, mas isso daqui são informações, são indícios para que você possa se despertar e chegar à conclusão que algo não está bem, talvez na sua vida, na vida de uma outra pessoa. Então busque sempre profissionais, conhecedores do assunto, que vai poder te orientar, porque quando nós dividimos muitas vezes um problema, uma dificuldade nossa, a maioria das pessoas, por falta de entendimento, analisam como: "Ah, isso é frescura, isso não é nada, é coisa da sua cabeça". Não, então busque os profissionais que vão saber te ouvir e vão ter recursos para poder analisar e verificar qual é o seu problema, qual é a gravidade e como seria esse tratamento também. Bom, eu gostaria de trazer para vocês alguns hábitos que, se nós começarmos a praticar frequentemente, diariamente na nossa vida, isso vai ajudar a oxigenar a nossa mente, vai nos ajudar a desestressar
e vai colaborar sim com a saúde da nossa mente e, consequentemente, do nosso corpo. Então, como eu disse no início, alimentação. A alimentação é muito importante. Há muitas pessoas que têm se alimentado mal e por causa da má alimentação, têm desencadeado doenças e até trazendo problemas mentais. Práticas de exercícios físicos, mesmo que seja uma caminhada, é muito importante. E saber controlar as suas emoções e os seus pensamentos. Nesse ponto aqui, tem muita explicação para dar para vocês e eu prefiro num outro programa estar trazendo. Hã, administrar as emoções e os pensamentos é algo que, quando eu busco na palavra de Deus, que a palavra de Deus, por mais que ela venha nos corrigir, que venha apontar em nós algo que nós temos que consertar, venha corrigir como um pai severo vem e corrige o seu filho, e muitas vezes o filho não gosta. A palavra de Deus é a única que ela pode vir com uma correção dura, mas o propósito dela é para edificação, é para transformação. Então eu convido você a buscar ter um relacionamento com Deus, buscar ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai trazer orientação, vai nos ensinar a como devemos pensar, o que que nós não podemos fazer, quais são as nossas atitudes, se fizermos isso, quais são os resultados. Então, a palavra de Deus é uma escola, é uma faculdade que, se nós aplicarmos na nossa vida, nós vamos ser bem-sucedidos. E a diferença da palavra de Deus, até para os cientistas que têm o seu valor, o Senhor, ele vai muito além. A partir do momento que nós passamos a aceitar as orientações, a palavra de Deus, ela tem poder, ela restaura, ela muda, ela cura. E sendo que a medicina, nós podemos usar, sim, devemos usar a orientação de um profissional, mas muitas pessoas ficam até dependente de um psicólogo, de uma terapia. Tem pessoas que vivem anos e anos para qualquer decisão que elas vão tomar na vida delas, elas precisam estar buscando o seu psiquiatra, para ajudá-las numa tomada de decisão. Tem aquelas que passam já anos tomando uma medicação. Então, como nós temos falado aqui no programa, o remédio não cura. O remédio, ele é importante em vários momentos, para várias situações de doenças, mas ele estabiliza. Ele não vai, eu vou dizer assim, há remédios que não cura quando a raiz é emocional. Quando a raiz é emocional, principalmente na área da mente, quando as pessoas passam a tomar medicamentos para estabilizar o emocional, esses remédios são drogas. Esses remédios, eles não têm cura, eles estabilizam, mas precisa saber da onde vem, qual é a raiz daquele desequilíbrio emocional. E já a palavra de Deus não, a palavra de Deus é a única que nós podemos e devemos ser dependentes, porque é o único que nos faz ser dependente e o Senhor nos faz independente. Você me entende? E enquanto um profissional da área da saúde, por melhor que ele seja, eu não posso depender dele a vida toda para tomar minhas decisões. Eu tenho que entender que eu preciso, mesmo conhecendo a palavra de Deus, sendo um homem ou uma mulher de Deus, eu posso sim e devo, em alguns momentos, recorrer a uma medicação, recorrer a um profissional, a uma orientação psicológica, mas jamais ficar dependente. Eu preciso, nesse processo terapêutico, aprender a amadurecer, aprender a tomar decisões por mim mesmo, assumir as minhas decisões. E a palavra de Deus nos ensina isso com muita destreza.
E também pensamentos positivos, né. Então muitas pessoas diante de uma situação, de uma tragédia, claro, ali você está vendo uma tragédia, você está vendo algo ruim, e não tem como você pensar que aquilo é bom, mas nós sempre temos que olhar, ter um olhar para o que que essa situação ruim, o que isso está acontecendo pode trazer de bom, de crescimento. Então nós temos que treinar a nossa mente para não só ver a realidade do ruim que nós estamos enxergando, mas entender que até do ruim, do desastre, pode ser transformado numa situação de bênção, de mudança e do mal se tornar um bem. Curta a vida, tenha momentos de lazer. Muitas pessoas se preocupam, não, eu quero crescer, eu quero conquistar, eu quero trabalhar e vive muitas vezes escravo do dinheiro. O lazer, ele tem um papel muito importante nas nossas vidas. Nós nos desconectamos das responsabilidades, das pressões, e nós vamos descontrair, nós vamos rir. Isso faz bem para a saúde. E o sono também. Não devemos trocar uma noite de sono por um trabalho, por um lazer. Há exceções, às vezes, eu vou numa festa e essa festa termina de madrugada, mas isso não pode, ser uma rotina nas nossas vidas, né. Tem pessoas que dormem 3 horas, 4 horas por dia. O sono, ele tem o objetivo de regenerar o nosso corpo. É como se fosse uma bateria. Quando nós deitamos, essa bateria precisa ser recarregada. Quando nós dormimos as horas suficientes para carregar as nossas baterias, isso vai ser positivo para o nosso sistema imunológico, para nosso raciocínio, nós vamos ser mais rápidos nas decisões, vamos conseguir nos concentrar mais. A pessoa que dorme muito, né, é desligada, não consegue se concentrar, fica mal-humorada, então afeta, né, até o relacionamento dessa pessoa com o meio que está vivendo. Procurar também evitar o excesso do celular. Hoje em dia, todos nós temos trabalhado muito, usado os recursos do celular para conhecimentos, então nós precisamos colocar algumas metas. Espera aí, eu vou colocar um tempo para eu me divertir, olhar o que está acontecendo para o trabalho, mas é importante se colocar um limite, porque a internet ela está aí aberta e vão chegando até nós muitas notícias que, ao invés de nos alegrar, nos entristece, ao invés de edificar, vem trazer mais tristezas, principalmente aos adolescentes e até muitas mulheres, que através das imagens, muitas pessoas colocam imagens de pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão ganhando dinheiro, que estão conquistando, e muitos adolescentes, muitas pessoas têm olhado para essas imagens, para as fotos, para os vídeos que muitas pessoas têm postado e têm se entristecido, porque fala: "Poxa, mas eu, e por que que eu não consigo? Por que que ele conseguiu? Por que que a pessoa é tão jovem, é tão bem-sucedido?". Cuidado, nem tudo que é nos mostrado é verdadeiro. O fato da pessoa ter alguma posse, ser bonito, ter algo a mais do que nós, não significa que essa pessoa seja realizada, seja feliz. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a comparação também. E buscar também organizar o nosso dia a dia, porque quando vivemos, acordamos, dormimos com uma vida desorganizada, isso vem um contentamento, uma pressão, e isso também pode afetar o nosso humor, né? E a procrastinação, que é quando muitas vezes deixamos de lado, não, para amanhã, para depois, para amanhã, e às vezes você tem uma data, um compromisso, algo muito sério, as pessoas estão esperando o final do seu trabalho, uma proposta, né? E você está empurrando com a barriga e na última hora, meu Deus, agora eu tenho que entregar. Então, tem pessoas que fazem isso com muita frequência. E quando você vai fazendo isso com muita frequência, você vai vivendo muito sob pressão. Então, isso vai te estressando e te estressando vai.
gerar muita adrenalina para o seu corpo, e o excesso de adrenalina também é muito prejudicial ao nosso corpo e à nossa mente. E busque também desenvolver boas amizades. Tem pessoas que falam: "Não, não tem gente boa", ou então não tem amigos. É muito importante, ter, um tempo para você estar com a sua família, com os seus filhos, com os seus amigos, aquelas pessoas, amigos que você considera. Isso é um momento também de relaxar, de tirar o foco para as responsabilidades, para as pressões. E um ponto muito importante é: converse sobre os seus sentimentos. Então é importante você abrir o seu coração, não para qualquer pessoa. Busque alguém que você tenha confiança, uma pessoa madura, que possa ouvir você, dar os ouvidos dele ou dela para você, ouvir você com seriedade, né, e poder te dar um conselho que vai te ajudar. Então não abra também seu coração para qualquer pessoa, mas também não fica guardando dentro de você. Então muitas pessoas, elas sofrem sozinhas. Então se você tem lá o seu esposo, a sua esposa, né, converse, fala para a pessoa o que que você está sentindo, o que você está passando, porque quando a gente abre o nosso coração, a outra pessoa, às vezes, ela está imaginando algo diferente, vê o nosso comportamento estranho, mas não está entendendo o que está passando dentro de nós, os conflitos que nós estamos enfrentando. Então, família é para isso, família é para se ajudar, família é para se apoiar, família é para um estar entendendo o outro. Então, a partir do momento que as pessoas passarem a entender o momento que você está vivendo, as dificuldades que você está vivendo, você vai poder também encontrar um apoio, uma solução. Então, essas são as principais dicas que eu gostaria de passar para vocês, né? São coisas simples, que muitas vezes nós temos dificuldades de implementar na nossa vida. Mas a partir de agora, vocês vão ouvir muito sobre essas dicas, porque as pessoas, no momento atual, estão adoecendo. Está crescendo o número de pessoas com transtornos de ansiedade, com depressão, pessoas que estão perdidas, né, na sua mente. Então, que essa pessoa não seja você. E se for você, se posicione, fala: espera aí, essa mensagem falou comigo e eu vou me posicionar, eu vou buscar ajuda. E eu tenho certeza que se você e eu seguirmos essas orientações, começarmos a selecionar aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, começar a olhar para os problemas de uma forma diferente, aprender a lidar com as nossas emoções, nós vamos ter uma mente saudável e, consequentemente, um corpo saudável. E aí sim, nós vamos ter condições de atingir os nossos alvos, de conquistar, de crescer, de ser feliz. Então, você nasceu para dar certo, você nasceu para ser feliz. Fique com essa mensagem no seu coração e até o próximo programa. Muito obrigada.